Você já percebeu que existem pessoas que se apresentam pelos próprios limites? Elas dizem, geralmente, eu sou muito inseguro, eu sou ansioso, eu sou difícil, eu sou tímido. E elas falam isso, esse eu sou, com tanta convicção, como se elas estivessem dizendo o próprio nome. Mas hoje eu quero fazer, talvez uma pergunta que você nunca tenha feito a você mesmo. E se isso não fosse quem você é? E se isso fosse apenas a história que você aprendeu a contar sobre você? Porque existe uma diferença enorme entre identidade e experiência. Você pode ter vivido a rejeição, mas isso não significa que você seja um rejeitado. Você pode ter vivido um fracasso em algum momento da sua vida, mas isso não significa que você seja um fracasso ou um fracassado. Essa não é a sua identidade. Você pode ter sentido medo, mas isso não significa que você seja uma pessoa medrosa. Entende a diferença? Uma coisa é aquilo que você viveu, outra completamente diferente. É quem você decidiu que era por causa do que viveu. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. E se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade e esse espaço aqui é para aquelas pessoas que desejam ampliar a consciência e enxergar a vida além das aparências. Aqui não aceitamos automaticamente todas aquelas histórias que a gente aprende sobre nós mesmos. Nós aprendemos a observá-las, porque quando a consciência muda, a identidade também pode ser ressignificada. Se esse tipo de reflexão ele fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, porque todos os dias nós vamos ter aqui um novo encontro e será um prazer caminhar com você nessa jornada. Imagine agora, imagine uma criança em um dia ali frio, ela veste um casaco muito maior do que o tamanho dela. No começo, ela é estranha, o casaco é pesado, as mangas ficam compridas demais, ela percebe o tempo todo aquela roupa não faz parte dela, mas os dias passam, ela continua usando o mesmo casaco. Depois de um tempo, ela já nem percebe mais o que está vestindo. Ela simplesmente anda com o casaco. Ela corre com o casaco. Ela vive com o casaco. E chega um momento em que quase acredita que aquele casaco faz parte do próprio corpo. Talvez muitas pessoas estejam vivendo exatamente assim. Só que em vez de um casaco, elas vestiram identidades. Percebe? Imagine agora uma menina que desde pequena escuta a mesma frase. Você é muito tímida, você é muito tímida. No começo ela nem entende direito o que significa ser tímida, mas a frase continua aparecendo para ela. Na escola, em casa, nas reuniões de família. Sempre que ela fica mais quieta, aí alguém vem e repete. Ela é tímida. Com o passar dos anos, ela deixa de ouvir aquela frase apenas como uma opinião. Ela começa a enxergar como uma definição. Ela veste a roupa de ser tímida. Então, quando surge a oportunidade para falar em público, adivinhe, ela desiste. Não porque tentou e não conseguiu, mas porque ela já acredita que aquilo não combina com quem ela é. Percebe? Como isso acontece de forma silenciosa. A identidade começa a decidir antes mesmo da experiência. E talvez seja essa exatamente o que acontece. E seja exatamente isso que acontece com a gente. Não vivemos apenas a partir dos fatos. Vivemos a partir da imagem que construímos sobre quem acreditamos ser. E o mais curioso é que muitas vezes essa imagem ela foi construída por frases que alguém disse, por situações que aconteceram ou por conclusões que a gente acaba tirando, ainda sem maturidade nenhuma para compreender a vida. E mesmo assim, a gente continua carregando essas definições como se fossem verdades absolutas, sem perceber que talvez nunca tenham sido. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você se enxerga.
Quem seria você se nunca tivesse recebido os rótulos que você recebeu? Pare, perceba. Antes de alguém dizer que você era difícil, quem era você? Antes de alguém dizer que você era fraco, quem era você? Antes de alguém dizer que você precisava provar o seu valor, quem você era? Talvez você nunca tenha feito essas perguntas, porque a gente passa tanto tempo ouvindo determinadas definições que a gente deixa de perceber que elas vieram de fora e a gente começa a chamar elas de eu. É curioso como a nossa mente ela funciona. Quando acreditamos em uma identidade, começamos a procurar provas que essa identidade é verdadeira. Se alguém acredita que nunca é suficiente, um elogio vai passar despercebido. Mas uma crítica vai ser lembrada durante dias. Se alguém acredita que será rejeitado, uma pessoa que se afasta parece que vai estar confirmando aquela história que você criou. Enquanto todas as pessoas permanecerem ali sendo ignoradas. Você entende o que é que a pessoa faz? Ela seleciona aquilo que fortalece a identidade dela, aquilo que ela acredita ser. E sem perceber, vai construindo uma vida que parece confirmar aquilo que ela acredita. Mas tem uma notícia boa, que pode mudar tudo. A identidade não é a mesma coisa que essência. A identidade ela pode ser construída, ela pode ser influenciada, ela pode ser emprestada. A essência não. A essência ela permanece. Mas quando passamos anos acreditando em histórias que não nos representam, talvez seja por isso que em alguns momentos da nossa vida a gente acaba sentindo que existe algo dentro de nós ali gritando: essa não sou eu. É como se uma parte silenciosa dentro da gente já soubesse disso. Que existe muito mais do que rótulos, que existem muito mais rótulos do que aquilo que realmente somos. E eu quero que você tenha essa percepção. Comece a perceber. Deixa aqui nos comentários se isso está fazendo sentido para você. E qual rótulo que você carregou durante muito tempo. E hoje você percebe que talvez nunca tenha definido quem você realmente é. Talvez quando você coloca isso aqui nos comentários, você passa a deixar que outras pessoas reflitam sobre elas mesmas. E talvez a outra pessoa sinta também vontade e coragem de compartilhar. E aí você acaba abrindo caminho para que outras pessoas também façam. Agora eu quero deixar uma prática que você pode começar a fazer hoje no seu dia a dia. Apenas observe quantas vezes você diz, eu sou assim. Quando perceber que você já está afirmando algo sobre você, não aceite imediatamente a sua frase. Pare, faça uma pausa e pergunte para você, isso faz parte da minha essência ou de apenas uma identidade que eu aprendi a vestir? Talvez você descubra algumas roupas que já nem servem mais em você. E tá tudo bem, porque crescer também é reconhecer que existem versões de nós mesmos que já cumpriram seu papel. Percebe? Lembra daquele casaco lá que a gente imaginou no início? Depois de muito tempo, usando a mesma roupa, a criança quase esqueceu que um dia ela vestiu. Talvez muitas pessoas estejam vivendo exatamente assim, confundindo, na verdade, aquilo que aprenderam com aquilo que verdadeiramente elas são. Mas existe uma diferença enorme entre carregar uma identidade e ser essa identidade. E quando você percebe essa diferença, algo começa a mudar. Não porque você se tornou uma outra pessoa, mas porque você começou finalmente a voltar para você mesmo, a voltar para a sua essência. Se de alguma forma essa reflexão ela fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja vivendo, muitas vezes preso a rótulos que nem deveria estar carregando mais. E se você deseja continuar ampliando a sua consciência, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria, que todos os dias eu vou estar aqui com um novo encontro com você. Meu desejo é que esse canal ele seja um espaço onde pouco a pouco você se lembre de quem você é,
além de tudo aquilo que disseram que você era. E eu quero terminar deixando uma última pergunta. E você não precisa responder agora. Talvez você leve aí para após assistir esse vídeo. Se todos os rótulos que você recebeu desaparecessem hoje, quem é que permaneceria? Então, obrigado a ter vindo até aqui comigo. Até o próximo vídeo. Até lá.